Sobre o dia que você conheceu o Diogo Portugal. Abraço top da live. Ô, abraço, Pedrão. É nóis, meu querido. Cara, é o seguinte. Você vê como o mundo é pequeno, né? Você vê que nós... Você conheceu o Diogo Portugal? Conheci o Diogo Portugal, cara. E é o seguinte, nem foi Aquele que vai de noite lá? Nem foi no Vietnã, cara. Ô, louco. Foi. Eu trabalhava na Bajo. Eu era correria da Bajo. Eu não era nem auxiliar do auxiliar. Eu era o correria. Verdade, tem um cargo lá que chama-se correria. Mas o que faz no correria? É os cabaços. Quando os cabaços entram, ele fica só alcançando os ingredientes pros pizzaiolos, que tem 4 pizzaiolos linha de frente, 3 forneiros, e ele só fala assim, traz isso! E eu ia correr pegar o baldinho, traz aquilo! Ah, não é muito diferente da vila, que correria que leva droga. É, a diferença é que eu tava num lugar controlado, né? Num ambiente controlado, né? Aí é o seguinte, aquela época, cara, eu frequentava muito lan house. Aí, o que acontece? Eu entrava às 3 horas na pizzaria, né? E durante o dia eu tinha tempo pra ficar pensando groselha, né? Aí o que acontece? Eu acompanhava muito o YouTube naquela época, tava começando, e daí eu ia ver os comediantes, né, cara? Ia ver os comediantes, e eu gostava tanto, via, tinha uma memória boa e acabava decorando os textos dos caras. E eu chegava na pizzaria, e daí nós fazíamos um intervalo ali 5 e pouquinho, até 6 horas, que era a hora que abria a pizzaria, que era o nosso horário de intervalo. A gente jantava e eu ficava contando as histórias pra galera que eu via de dia, tá ligado? E Isso antes de abrir... Isso, antes de abrir a pizzaria pro público. Aí, que a gente entrava às 3 horas, dava um trampo lá dentro, preparava tudo pro movimento, né, à noite, e daí nós fazíamos um intervalinho antes, porque daí até a hora de acabar o plantão ali, nós já tinha feito a hora de almoço. Aí eu contava as histórias pros loucos lá, né, e fazia a galera dar risada lá. Contando as piadas dos outros lá, copiando os outros. Aí. Mas era uma parada que eu curtia, né? Que nem eu falo sempre pra galera, eu acho muito top quem é criador de conteúdo, porque eu não, acho que eu não tenho esse dom pra ser criador de conteúdo. Aí o que acontece? E um belo dia ele foi jantar lá. Foi jantar ele, eu nunca vou esquecer. Foi ele, a Catiúça, que é aquela Lady Kate lá. Lady Kate, Tô pagando. E foi o Luiz França, que era um baita comediante. É até hoje um baita comediante. Hoje ele é. Acho que foi um dos pioneiros a levar a galera do Brasil pro Japão. Hoje ele é conhecido, acho que por puxar os brasileiros que estão fazendo sucesso. Caramba, e ajeitando o turnê pros caras no Japão. Que da hora. Luiz França. Aí é o seguinte: tinha puta merda, um garçom chamado Cleverson. Aí, e ele era muito gente fina, muito louco, fumava uma maconha desbaratinado que era violenta. E ele era meu brother, né? Então, a gente vai ser brother sempre dos mais ruins, né? Do lugar, né? Dos drogados, né? Aí, beleza. Um belo dia, quem que foi jantar lá? O Diogo Portugal, o Luiz França e a Catiúça. Aí ele foi lá e falou, ó, o seguinte... Muito boa noite e tal, vou servir vocês hoje aí e tal. E eu quero falar pra vocês que tem um funcionário nosso que trabalha na cozinha, que ele é fãzaço de vocês, cara. Exclusivo aí do Diogo Portugal, ele é muito seu fã aí, e ele sempre diverte a gente na hora do intervalo aí, contando as histórias tuas, cara. Ele vem, ele fala, ó, aprendi lá e tal, vou contar uma história pra vocês aí. E ele diverte toda a pizzaria aí, cara. Era 15, 20 funcionários e tal. E todo intervalo eu tirava 5, 10 minutinhos e contava uma história pra galera. E daí o Diogo Portugal falou, não, é o seguinte, cara, se ele é meu fã, eu quero conhecer ele. Pode trazer ele aqui, ele tá aí? Não, tá aí. Então pode trazer ele aí. Que da hora, E daí cara. eu tava na cozinha lá, suando igual um porco lá, né, cara, trabalhando e correndo e tal. Ele chegou e bateu no vidro. Bateu no vidro, aquele vidro transparente, eu olhei pra fora, os caras estavam na mesa lá. Fulano. Aí eu falei, não vou, não, ó, pra você ir lá dar uma na mesa. E eu, morrendo de vergonha, né, o Júnior, proprietário da Baixa, falou assim, não, se os caras querem te conhecer, vai lá, tal. Vai lá dar um oi pra eles, tal, né, pô, Mas acho que, ele queria, moral, né? acho que ele queria mais que eu agradasse o cliente do que eu fosse conhecer o famoso, né? Mas, por fim, aí um já tirou um jaleco mais limpo, me deu, porque eu tava na correria, troquei a bandana, sequei o rosto ali e tal, dei a volta no balcão por trás lá e o cara me levou na mesa, lá dentro do salão. Aí eu cheguei lá e tal, pô, todo mundo levantou, pô, que satisfação, me deram um beijo, um abraço e tal. Aí ele falou assim, você que é o Washington aí, tal, humorista da Bage? Eu falei, cara, isso é fake news, né? Na época eu falei, ó, isso é o que ele tá dizendo, né? Então conta uma piada pra mim, o Diogo Portugal falou. Aí eu falei, cara, é a mesma coisa que eu te levar lá dentro e pedir pra você fazer uma pizza pra mim, cara. Né, mano? Sério mesmo? Daí ele rachou o bico, ele falou, ô, cara, você é ninja. Eu falei, não. Ele falou, ó, seguinte... Naquele tempo ele era proprietário de um clube chamado Era Só O Que Faltava. Eu lembro, Na República Argentina, acho que era, né? Ele falou o seguinte, toda terça-feira eu faço open mic de microfone e dou oportunidade pra galera que tá começando. Eu quero que você vá lá, se identifique na portaria. Pode falar, é o Washington lá, o garoto da Bajo.
Eu vou deixar avisado lá. garotão da Aham, e base, daí ó. eu vou deixar liberar a tua entrada. Você vai entrar, a gente vai te ajudar, vamos bolar um texto pra você lá e você começa a se apresentar. E Piazão da base. Acredita? Verdade? Aí. E eu nunca fui, cara. Porque eu folgava na quarta e eu não podia faltar o trampo. O trampo era muito importante pra mim, porque eu sempre tive, né? Eu fui pai muito cedo. E daí eu tinha o Rafa, né? Eu tinha só o Rafa na época. E daí eu não pude ir, cara, por causa do trampo. Não podia faltar o trampo. E naquela época não tinha essa trocar de folga e tal, só pra me agradar, né? Tinha muito mais gente na parada. E. Diogo Portugal, se você estiver vendo aí, ó. Onde eu tô? Em lugar nenhum, mas eu tô em casa. Mas eu lembro de você, dá uma moral pra nós aí, cara. Faz favor. Aí, ó, você quer me tirar daqui? É só você querer, cara. Fala, seus bêbados miseráveis! E aí, gostou do vídeo? Então mete o dedão no like, curte, comenta e compartilha. Yeah!